Como vocês podem ver, eu estou num ambiente diferente aqui hoje. É o meu ateliê, porque eu vou falar com vocês sobre a minha pintura, a pintura mediúnica. Vocês devem ter se perguntado, quem me conhece sabe que há muitos anos eu comecei a pintar. De início, com tinta a óleo, era o único material que eu conhecia. Mas eu vou contar para vocês tudo direitinho o que aconteceu. Eu sou Tere Bicudo e esse é o meu canal, Cantinho dos Casos Espirituais. Continuem aqui comigo e recebam o meu abraço. Pois então, só sei que foi assim. Eu comecei a pintar através do incentivo de um amigo do meu marido. Meu marido trabalhava numa indústria e soube que ia ter um concurso de pintura, mas eu não sabia nada sobre pintura. Quando era criança, eu desenhava no meu quarto, nas paredes, era só o que eu sabia. Mas aí, esse amigo do meu marido passou uma lista de materiais, coisas que eu não conhecia. Cavalete, óleo de linhaça, terebentina, tintas a óleo em bisnagas. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E aí ele comprou tudo para mim, me fez uma surpresa. Quando eu acordei de manhã, que eu olhei no meio da sala, aquele cheio de materiais, eu fiquei encantada. Eu falei, o que é isso? Ele, olha, Tere, vai ter um concurso e eu quero que você participe. Eu falei, mas eu não vou participar de concurso, eu não sei pintar. Ah, não, mas meu amigo falou que mesmo que você não ganhe nada, claro, você nunca pintou, mas você vai receber um diplominha. Falei, tá bom. Aí eu falei, mas o que eu vou pintar? Eu não sei. Será que tem que deixar espaço do lado para pôr alguma moldura, alguma coisa, né? Não sei se tem que pintar na tela toda. Nem isso eu sabia, pra vocês terem uma ideia. Mesmo assim, comecei a pintar. Meu marido levou os meus trabalhos e escreveu no concurso e acabei esquecendo, deixei para lá. Passado uns dias, meu cunhado me liga avisando que meu nome havia saído no jornal e as fotos das minhas pinturas, as 3 telas que eu havia feito, foram premiadas porque faziam parte de um conjunto. Eu nem sabia o que era esse conjunto, nada, mas se falaram assim. E eu havia participado entre 600 e quase 700 pessoas e tirei o primeiro lugar. Aí fiquei empolgada, até que descobri que eu estava sendo ajudada pela espiritualidade. E eu achei injustiça eu estar sendo ajudada pela espiritualidade e as outras pessoas pintavam sozinhas e eu estava vendendo meus quadros, ganhando dinheiro com isso. Não era justo. Parei de pintar. Fiquei muitos anos sem pintar, muitos anos. Até que um dia, uma amiga que trabalhava numa casa de reiki, eu já morando em Poços de Caldas, Minas Gerais, ela falou para mim, Tere, pega todo o material de pintura que você tem e eu passo aqui e vou te levar para um lugar que você vai gostar. Falei, mas eu não tenho material de pintura. Faz tantos anos que eu não pintava mais, né? Mais de 30 anos, sei lá. Aí eu falei, eu só tenho uns toquinhos de giz de cera, que quando meu neto vem em casa, eu brinco com ele, ele fala, vovó, vamos fazer arte? Falei, vamos. Aí eu pego aqueles lápis, toquinhos de lápis, de giz, e brinco com ele de fazer arte, de fazer pintura. Ah, pega esses mesmo, vamos levar.
Aí eu não sabia de nada. No dia marcado, no horário marcado, coloquei tudo dentro de uma sacolinha de supermercado. Olha que vergonha. Cheguei num lugar, ela falou, Terê, é aqui. Eu entrei, tinha uma assistência muito repleta de pessoas. Aí cumprimentei, boa tarde, mas muito assim, envergonhada, com aquela sacolinha de supermercado na mão, com algumas folhas de papel e aqueles toquinhos de giz, sem saber para quê. Aí ela falou assim, vamos subir. Tinha uns degrauzinhos assim em várias salas, onde o dirigente da casa fazia a cirurgia mediúnica, recebendo o Dr. Bezerra de Menezes. Aí cumprimentei ele, e aí ele falou, vamos descer? E desceu na minha frente esses degrauzinhos, acho que eram os 2, 3 degraus. Eu desci atrás. Assim que eu estava descendo, já me sentia envolvida. Sabia que não estava mais sozinha, era alguém que estava comigo. Ele também, ao mesmo tempo, recebeu o Dr. Bezerra de Menezes e descemos juntos. Ao chegar no salão, repleto de pessoas, como disse, com um sotaque diferente, falando de formas diferentes, cumprimentou a todos. E cumprimentou o Dr. Bezerra também. E aí eu fui levada a uma mesinha que já estava preparada para mim, sem que eu soubesse do que se tratava. Sentei naquela mesinha, eu não, já o pintor, e ele começou a desenhar. Fez 3 desenhos com aqueles toquinhos de giz que eu havia levado. Um deles, só o que eu me lembro, foi de uma pintura de um senhor, e ele falou para a moça, entrega para aquela senhora. Era uma senhora de São Paulo que estava ali em Poços de Caldas, nessa casa de reiki. Ia passar pela cirurgia e eu entreguei para ela. Quando ela olhou, ela falou, é meu pai. Agora, os outros desenhos eram só 2 a mais, eu não me lembro com quem ficou. Passado um tempo, nem me lembrava mais disso, acabei esquecendo. Só sei que mesmo depois eu fiquei assustada, porque eu percebi a energia dele foi tão forte que não me abandonou durante horas. Então, passado um tempo, eu não sei se foi meses ou alguns anos, nem me lembro. Eu estava numa reunião mediúnica, quando de repente vi 2 mãos assim que foram colocadas no meu rosto, mãos enfaixadas com faixas assim, tudo de penduradas, sujinhas de barro, coisas assim, sabe? De gaze, um gaze grosseiro, mais grosseiro do que esses que a gente conhece nos dias atuais. E fez assim no meu rosto, eu fui para trás. Aí dei passividade para ele. E ele disse chamar-se Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido por Aleijadinho. Falei para minha amiga da frente, não sei se ela se lembra, a Rose. Falei, Rose, anota esse nome, Antônio Francisco Lisboa. Anota esse nome. Porque eu não conhecia, eu tinha que pesquisar. E cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa foi ligar o computador e pesquisar quem era ele. E realmente era o famoso Aleijadinho, grande escultor, que eu fui conhecer algumas das obras dele já faz um ano que eu fui para Ouro Preto, para cidades históricas, porque eu queria conhecer o trabalho dele e foi maravilhoso. E depois disso também eu não tive oportunidade mais de fazer nenhum trabalho, comecei a continuar na vida.
Até que um dia eu recebi o mesmo pintor que veio no início na casa de Reiki. Era Rembrandt. E a minha amiga, conversando com ele, a dirigente dos trabalhos, a dialogadora, falou para ele: eu gostaria muito de ter uma pintura feita pelo senhor. Eu não lembro o que ele falou. Sei que passado um tempo depois, ele escolheu entre algumas fotos que ela havia tirado numa festa, em que ela estava muito bonita, e ela é muito bonita, e ele começou a pintá-la. Só que eu sou muito insegura. Eu fiquei achando, ai gente, não tem jeito. Continuei achando que era eu que fazia os trabalhos, vocês não acreditam. Bom, aí estava faltando fazer o... Ó, minha cachorrinha tá aqui, a minha paixão. Então, aí faltava fazer um colar que ela usava, tinha umas 8 voltas de miçanga bem miudinha, marrom, com uma corrente grossa por baixo, e também uma tira de couro com umas pedras, com 3 pedras assim muito bonitas penduradas. E faltava fazer o colar. Sem fazer o colar, que era muito trabalhoso, pelo menos para mim, eu olhava, falei, como? E os cabelos. Aí, enquanto eu estava pintando, Rembrandt se afastou e eu me senti perdida, me senti sozinha, vazia. Eu sabia que sozinha eu não ia conseguir. Aí que eu notei que eu estava realmente pintando incorporada. Aí eu liguei para minha filha, falei, Lívia, aconteceu isso, expliquei para ela. Ela falou, volte lá, mãe, volte lá, peça desculpas para ele e volte a pintar. E foi o que eu fiz. Eu já havia tentado demais e tinha já desesperado, né? Porque eu havia tentado fazer aquele colar dezenas de vezes e limpava, já estava quase perdendo a pintura, de tanto que eu apagava. E aí, em 3 minutos, fiz o colar, fiz os cabelos e ela ficou linda. E é assim, eles têm me feito cada brincadeira. Mas eu tenho muitas histórias para contar sobre isso também. Se vocês gostam desse conteúdo, continuem me seguindo, que eu vou estar sempre aqui, juntinho com vocês. Fiquem todos com Deus e até mais.